Um projeto que está na Câmara Municipal para o trâmite interno, enfim, destina túmulos considerados abandonados no Cemitério da Saudade, município de Matão, e dá outras providências. Ele chama a atenção porque certamente vai mexer com o interesse de alguns, que, portanto, deixaram abandonados, talvez isso vá provocá-los, mas, de outro lado, ele vem agradar uma grande maioria que passa, olha, túmulos absolutamente abandonados, depredados, degradados, e fica ali pensando, poxa, isso aqui não é justo para um local em que o cuidado é, de certa forma, também um sinal de consideração pelos entes queridos, né? Então, esse projeto pretende normalizar isso. O autor do projeto é o vereador e presidente da Câmara Municipal, o Paulo Bernardi, portanto, ele próprio, além de já ter argumentado na apresentação do projeto para os demais vereadores, também agora para os ouvintes traz mais detalhes do que vem a ser essa sua ideia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Os ouvintes do Telejornal da Saudade. Daércio, como você falou, é um projeto que vai mexer com muitas pessoas. Então, eu tenho que explicar muito bem claro, tem que ser muito bem claro nisso, para não passar a ideia de que a ideia é passar uma moto niveladora derrubando o túmulo do cemitério. Absolutamente a ideia não é essa. Tá? Vindo para cá, eu conversei com o Dedé, do cartório de registro civil, e perguntei a ele quantos óbitos nós tínhamos por ano no cartório. E ele me disse que agora, no pós-Covid, nós estamos tendo uma média de 70 óbitos por mês. Isso significa 840 óbitos por ano. Nós tivemos uma expansão do cemitério da Saudade, que já está insuficiente. E eu, como você disse, eu vejo no cemitério dezenas de túmulos que estão ali abandonados, túmulos que as pessoas foram embora de Matão, que enterraram algum ente querido há 20, 30, 40, 50 anos atrás e nunca mais foram atrás do túmulo. O túmulo está lá. Então a ideia nossa é, primeiramente, fazer um levantamento desses túmulos todos, através do pessoal do cemitério, quantos túmulos estão nessa condição, tanto de abandonados, porque não são utilizados há mais de 15, 20 anos, quanto por estar em situação de ruína. Tá? Então são duas situações específicas. Depois de feito esse levantamento, o meu projeto prevê que nós vamos publicar nos jornais oficiais, nos sites oficiais, uma lista de túmulos abandonados, dando às pessoas a oportunidade de recuperarem os túmulos dos seus entes queridos. Feito isso, não havendo esse levantamento, e não havendo por parte dos familiares ou de alguém interessado recuperação do túmulo, então aí sim o túmulo passaria a estar disponível para uma outra pessoa usá-lo como uma cessão, como acontece naturalmente. O projeto prevê, inclusive, que a derrubada do túmulo ela tem que respeitar uma série de critérios. Se nomearia uma comissão, Tadeu, para que avaliasse se o túmulo não tem características artísticas, ou, por exemplo, que se refira a uma personalidade da cidade de Matão. Eu cito um exemplo clássico, por exemplo, o túmulo do Carbar Schutel. Como é que eu vou recuperar, como é que eu vou tomar o túmulo do Carbar Schutel? Isso é um absurdo. Então, esses túmulos, no meu projeto de lei, prevê uma preservação dos túmulos. Entendeu? Túmulos de pessoas ilustres da cidade vão ficar lá. E prevê, inclusive, que se o túmulo for recuperado pela prefeitura e cedido para uma outra pessoa, a própria estética do túmulo vai ter que ser mantida, certo? E as placas de homenagem aos falecidos também ficarão lá. Então será um uso suplementar daquele túmulo sem desfazer, sem descaracterizar a origem do túmulo. A ideia é só a ocupação de espaço, Daércio, esses espaços que estão, em certo aspecto, ociosos e que poderiam ser aproveitados para outros sepultamentos, de modo que a prefeitura não tivesse a necessidade de ampliação ainda mais do cemitério da Saudade, e que daqui a pouco vai ficar impossível. Se a única hipótese, ou você faz um novo cemitério, que é complicadíssimo, porque tem CETESB, tem uma série de situações, já tentou-se fazer no passado um cemitério privado em Matão, ali na região do Retiro, se eu não me engano, mas houve um obstáculo pela CETESB. Matão é cheio de nascentes. Nós temos aí não só o São Lourenço, mas o córrego do Milho Vermelho, o córrego da Espiga Vermelha. Então, todos os locais que você vai imaginar fazer túmulo pode ter algum conflito com a CETESB. E naquela região do cemitério não há mais como ampliar? Teria em tese, uma área
que fica entre o novo cemitério e a Laerte Mendes, que, salvo engano, pertence a Citrosuco. Nos moldes do que o Adalto fez com aquela ampliação, daria para continuar ali avançando um pouco mais? Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, sim. Mas você pode retardar um pouco isso se você fizer esse levantamento desses túmulos no cemitério. Como você falou, a gente tem que ter respeito pelos mortos. Quem tem carinho pela pessoa cuida. Em vida e em morte, cuida. Entendeu? Então, muita gente cuida. Mas imaginar que todos que foram sepultados ali foram pessoas que deixaram seus parentes morando aqui, que, portanto, por esta razão, estão mais próximos para cuidar, também é utopia. Quer dizer, o que nós temos lá é muito caso de gente que foi sepultada aqui, lá num belo tempo, ou os parentes mudaram, ou então nem daqui eram, como o falecido era daqui, então sepultou aqui, mas nunca mais voltaram aqui. Quer dizer, o duro é filtrar isso e fazer uma investigação de cada caso. Isso não deve ser fácil, daí a minha pergunta. A quem competiria o trâmite disso tudo de modo a, no final, dizer, olha, este aqui é um caso para ser retomado ou não? Bom, pelo meu projeto, nós temos etapas. A primeira etapa é o levantamento. Tem o túmulo do João da Silva, que foi sepultado em 1914 e nunca mais mexeu. Isso? Entendeu? A administração do cemitério. Do cemitério. Veja bem, nós temos uma facilidade, porque o cemitério de Matão, ele tem através do Adão, ele tem uma estrutura muito boa de mapeamento, o site nosso é muito mapeado. O trabalho do Adão é maravilhoso. Então, você liga para ele, onde é que está o túmulo do fulano e tal? Ele em 5 segundos fala, na quadra tal, número tal, lote tal, você acha rapidinho. Então, existe esse levantamento muito bem feito pelo cemitério de Matão. Isso já parte de uma situação de facilitação. Claro. Tá? Então o Adão já sabe, obviamente, quanto os túmulos não estão sendo usados há muitos e muitos e muitos anos, estão abandonados, nunca mais ninguém apareceu. E aí, depois disso, publica-se esses editais nos jornais, em toda a imprensa, dá um prazo para a manifestação das pessoas, inclusive terceiros podem se manifestar em relação ao túmulo de fulano e beltrano. E feito isso, então, nomeia-se uma comissão que vai, depois dessa depuração toda, então sobrou 80, 90, 100 túmulos. Então essa comissão vai avaliar quais túmulos podem ser, eventualmente, se está em ruínas, que podem ser derrubados, evidentemente, e o terreno ser cedido para uma outra pessoa, ou aqueles que têm que ser preservados de acordo com critérios da comissão. As condições físicas desse túmulo é que serão determinantes para dizer está abandonado ou não. Sim, a condição física e também o fato de não ter sepultamento há mais de 15 anos, por exemplo. Significa que não precisaram, não tem... Provavelmente alguém que da família possa também ser aproveitado. Com certeza. Então, como o projeto começou a tramitar agora, né? Deve ter alguns vereadores podem emendar, subsidiar o assunto. É um assunto que vai demandar uma certa discussão. Eu acho interessante que a gente escuta isso. Tá? Eu não fiz um projeto para ser encapsulado, ele está aberto a todas as discussões possíveis. Mas a ideia é essa. A ideia é a gente... um negócio, não sei como falar isso, mas embelezar o cemitério, mas sim, acho que assim, embelezar o cemitério, dar um caráter mais emocional para as pessoas. Eu acho que é respeitoso, porque um túmulo que está abandonado significa um desrespeito à memória de quem foi sepultado ali. Sim. E ele estando bem cuidado, evidentemente que, além de se tornar uma situação mais condizente com os outros que irão até lá e percebem, né? Isso aqui é desagradável, tudo abandonado. E pode ter uma família, como você falou no começo da entrevista, você disse, pode ser alguém que esqueceu do túmulo e falou, tem um túmulo lá, né? Paulo, o Adão conseguiu mais ou menos supor quantos seriam os espaços que seriam com isso? Não, eu não conversei com ele sobre isso, mas eu acho que aquela parte inicial do cemitério, logo que a parte antiga, vamos chamar a parte antiga do cemitério, que é lá, o problema maior é lá. Tá? A parte nova, evidentemente, nem tem 15 anos de uso. Nós estamos falando da parte antiga, tá? Daquela parte onde estão muitos túmulos velhos ali, entendeu? Mas são túmulos que são obras de arte. Não memorial, ou algo que vale, como tem o memorial lá dos imigrantes japoneses, que o doutor Adail brilhantemente conduziu, um trabalho de pesquisa muito grande, e aquele monumento está lá para marcar que nesse solo, ainda que não tenha sido no lugar, mas no solo matonense, por ele passaram essas pessoas e nele foram sepultadas, pessoas que foram importantes no passado aí. Essas desocupações, até para evitar que amanhã alguém reclame, não seria o caso, por exemplo, de ter algum monumento desse, não em homenagem exatamente, mas neste cemitério,
foram sepultados fulano. Para, inclusive, o município se excluir amanhã de alguma representação. Não sei, como ideia. Não, acho que é uma ideia boa. E também pode ser feito uma coisa que chama-se ossuário. O ossuário é quando, logicamente, é a decomposição geral do corpo, sobram alguns pequenos ossos. Então, as pessoas, normalmente, quando você tem... por exemplo, você tem um túmulo... Eu vou dar um exemplo da minha família, vai. Nós temos um túmulo grande, que são 6 gavetas, tá? As gavetas estão todas ocupadas e ninguém de nós quer ir para a próxima gaveta. Tá? Então, ninguém quer ir para a próxima gaveta. Mas se alguém for para a próxima gaveta, eu tenho meu avô, por exemplo, que foi sepultado em 1971. Então faz 53 anos que ele foi sepultado. Obviamente não tem mais nada lá. Então o que vai ser feito? Os fragmentos que ainda possam existir é colocado num invólucro, num saco, e a gente coloca num lugar respeitando os ossos da pessoa ali. Então o que pode ser feito é você construir um ossuário, e o ossuário você olha, estão sepultados aqui os ossos de fulano. Se amanhã alguém reclamar, tá lá. Está demonstrada a boa intenção do cemitério em continuar respeitando a memória dessas pessoas, porém... Porque o túmulo, na verdade, Dércio, o túmulo, na verdade, é uma concessão, né? É uma concessão que ela pode ser, teoricamente, caçada a qualquer momento. E as pessoas têm a ideia de que o terreno ali... Você comprou um terreno. A ideia é essa. Um lote. Essa terra é minha, hein? Eu não queria ter uma fazenda dessa, mas um dia a gente vai, né? Mas, não é? Mas é isso mesmo. Mas eu digo, não, isso aqui é meu. Não. É uma concessão. É uma concessão de uso. Então, ela pode ser retomada. Você paga uma taxa para sepultamento, uma taxa para fazer a gaveta do túmulo, fazer a base do túmulo, você paga aquilo. Mas o imóvel, vamos chamar assim, ele não tem conteúdo econômico nenhum. E quem mora ali não pode reclamar por uso capião depois, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Realmente não. Não cabe uso capião nesse caso. Não cabe, não, porque foi concessão. Exatamente. A tua ideia é muito boa. Né? Acho muito boa. Isso protela até um pouco e dá tempo para o município repensar ou pensar em como ampliar aquele cemitério que vai precisar um dia. Você vê, 840 sepultamentos por ano? Por ano. Não é pouco. Ainda que nem todos terão terrenos novos, muitos vão ocupar. Mas uma parte considerável está, né, Dércio? Veja, por exemplo, nos últimos 10 anos, talvez, a expansão imensa do cemitério. Nós tivemos 2 expansões do próprio cemitério, que cresceu para cima ali, em direção ao asilo, ali para cima, e tivemos uma expansão do lado de lá da rua, que praticamente está quase esgotado. Você vai lá, por exemplo, a gente vai em sepultamento de algum conhecido, algum familiar, algum parente, amigo, você está lá, praticamente não tem sepultura. Está tudo praticamente lotado, entendeu? E outra, né, Dércio, vamos combinar. Se a gente conseguisse liberar, sei lá, 200 sepulturas, evitaria que o município despendesse um valor imediato, que pode ser utilizado, evidentemente, para outras situações, não menos relevantes, mas que poderiam... não precisaria ser um cemitério, uma expansão do cemitério. Essa comissão de avaliação poderá ter alguém, como um engenheiro, por exemplo? Sim, é possível. Fica a critério da prefeitura. Nós não podemos, como vereador, indicar a comissão de quem seria da comissão, mas evidentemente que teria uma pessoa da própria cidade, ou uma pessoa mais antiga da cidade, um engenheiro. Aí a prefeitura, uma vez aprovada a lei, o prefeito sancionar, evidentemente vai ter que ter esse cuidado também. Eu quis fazer eu fiz muita questão do projeto, Darcy, se você deu uma lida, de preservação da história. Isso foi fundamental para o meu projeto. Não é chegar derrubando, não tem nada disso. A derrubada de um túmulo será o último dos últimos momentos, se for necessário. E quando acontecer, a plaquinha com o nome do cidadão vai para onde? No próprio túmulo. Fica no próprio túmulo. Não, no caso de destruir. No próprio túmulo. Ela continua lá. No próprio túmulo. Se você, vamos imaginar, túmulo do Paulo Bernardi, foi destruído. Muito bem, está lá o sepultado. O Daércio comprou o túmulo. Comprou não, o Daércio tem a concessão do túmulo. Vai estar a placa do sepultamento do Paulo junto com a sua. Bom, é a hipótese, hein, gente? Não, pelo amor de Deus, nem eu nem ele. Aqui, pelo amor de Deus. O Tadeu vai melhor. Não, vamos deixar assim. De outro, então. Vamos deixar assim, Pedro. Tá bom? Aqui vai. No túmulo do Pedro, no túmulo do João. Um Pedro vai falar, você falou de mim na rádio, na TV, entendeu? Falou, tem o xisto, porque tem o chão a xisto, então é difícil. Aí tem um item que diz, não serão objetos dessa lei os túmulos pertencentes a pessoas ilustres do município, incluindo, mas não se limitando aos fundadores da cidade e demais personalidades da história. Outros poderão ser incluídos fora desse... Aí, a critério da comissão. A critério da comissão. A comissão tem esse poder de excluir esse túmulo. Acabei de citar um exemplo do túmulo do Carbachutel.
Eu acho que depois do Dr. Ricardo Barchoso e Schutel, na minha cabeça, eu não tenho certeza, mas não deve ter sido enterrado ninguém da família dele lá. Até porque, ele não, se eu não me engano, ele não tinha filhos. Acho eu. Entendeu? Então o túmulo dele tá lá, ele não tá abandonado, ele tá lá. As pessoas cuidam do túmulo dele. Mas mesmo que não cuidassem, é um túmulo que tem que ser preservado. Nós jamais ousaríamos tocar no túmulo de uma pessoa ilustre como o Carbarchuta e como tantos outros, entendeu? Então, os fundadores da cidade, os túmulos podem estar lá. Então, aí alguém tem que cuidar desses túmulos, porque, na verdade, são pessoas que fundaram o Matão, que fizeram o Matão crescer. Então, é isso aí. É prerrogativa do vereador legislar sobre isso, levando em conta que isso também dele também decorre algum tipo de custo, por exemplo, dessa comissão e de procedimento? Não tem custo nenhum. Eu entendo que é pode legislar. Pode. Não tem custo nenhum porque não vai envolver a comissão. Todas as comissões do município não são remuneradas. Não tem remuneração. Entendeu? Todas as comissões municipais não são remuneradas. Significa que a tendência lá é pela aprovação. Eu acredito que sim. Pela aprovação e pela sanção também. Não vejo. É do interesse da prefeitura. Não posso antever a situação, mas eu não vejo nenhum problema, a não ser a discussão. O que eu disse, eu tentei ser o mais criterioso possível para evitar qualquer tipo de especulação. O Paulo Bernardo está querendo derrubar o cemitério. Porque isso aí, para falar isso aí, coisa de 2 segundos. Entendeu? Então não é nada disso, absolutamente. Tanto é verdade que eu estou dizendo que se o túmulo não for preservado, se o túmulo for derrubado por conta de inúmeros fatores que a lei prevê, as pessoas que estão sepultadas lá ficarão, as suas placas de homenagem ficarão ali, junto com as do novo proprietário. Tem alguma ideia de quando vai a plenário isso, Paulo? Tadeu, ela vai entrar em deliberação na segunda daqui. Não, vai demorar um pouquinho por causa do carnaval. Porque na quinta-feira depois do carnaval, a sessão especial de aprovação de contas. Né? Então nós vamos deliberar na primeira semana de março. Dia 10. Dia 10 de março. Aí tem 10 dias de emenda até no final do mês de março. Tá? Então, aproveitando inclusive essa deixa da pergunta do Tadeu, vimos que vocês estavam em recesso, pois voltaram, teve eleição, nesse tempo, eleição de presidência da nova mesa, composição das comissões, agora vejo que tem contas para serem analisadas, e nesse caso outros projetos terão que esperar, porque a votação das contas é numa sessão exclusiva para isso. E daí vem a minha pergunta, nesse tempo acumulou projetos, os vereadores estão apresentando matérias em quantidade lá na Câmara, nesse período? Estão apresentando, Sidércio. Eu não sei exatamente dizer quantos projetos apresentaram, mas existem vários projetos apresentados, sim. Vários. E você já criou uma rotina ali dentro, junto à equipe toda a essa altura? Eu, como presidente? Sim, como presidente. Sim, já criei. Eu tenho ido bastante na Câmara, tenho dado expediente quase que diário na Câmara. Dificilmente eu deixo de ir à Câmara uma vez por dia. E com a facilidade hoje de estar tudo eletrônico, né? A Câmara hoje é completamente digital. Então nós temos todo o sistema agora nós vamos implantar o sistema dos vereadores também, está com o sistema digital. Nós temos um sistema que chama SoftCam, que você pode apresentar projeto, requerimento, indicação pelo sistema. E o sistema como é que chama? Burocrático da Câmara, é um sistema que chama Doc. A gente acessa ele em qualquer lugar. Eu, como presidente, assino o documento em qualquer lugar. Agora, como presidente, você tem dedicação integral nesse caso. Aí a minha pergunta, a advocacia está te fazendo falta no dia a dia? Faz falta. Faz, né? Quebra a rotina, né? Quebra a rotina. Logicamente, o pessoal do escritório liga, né? Paulo, o que você acha disso? Meu filho, principalmente o Fábio. Mas a rotina do dia a dia faz falta, sim. Faz muita falta. São 37 anos, né? Não é uma vida, né? Paulo, e aquela ideia da preservação dos documentos da Câmara, de digitalização de tudo aquilo? Evoluiu? Super andamento. Nós estamos em processo de licitação, já abrimos a licitação. Deve fechar agora nos próximos dias. Tem esse período de carnaval que trava tudo, né, Tadeu? Você sabe como é que funciona. E segundo consta, o Brasil só anda depois do carnaval, né? Então espero que depois de quarta-feira. E agora ficou em março ainda esse ano, né? Cumpridou um pouco mais. Mas está totalmente em andamento, já está em processo licitatório. Nós estamos esperando que até o final do mês de março isso complete a licitação. E vamos preservar todo o acervo histórico da Câmara, vamos digitalizar todo o acervo histórico da Câmara. Vamos transferir o acervo que não precisa ser digitalizado, mas tem que ser mantido por um certo tempo, para um local externo. Isso é moderno, então tem empresa em Matão, tem empresa em Araraquara que faz esse tipo de serviço, como o hospital faz, outras pessoas fazem, para liberar espaços na Câmara para a gente ampliar alguns setores que estão meio, como é que chama, apertados ali. Então, eu abri concurso também, tive que abrir um concurso para contador. Nós tivemos um apontamento no Tribunal de Contas, houve uma mudança
num cargo para contador que o tribunal apontou como irregular. Então tivemos que voltar isso para trás, e para voltar para trás eu tive que abrir um concurso de contador. Então não é que o Paulo Bernardi está inchando a Câmara de gente. O Paulo Bernardi precisou abrir um concurso de contador, uma pessoa. porque nós não temos contador, entendeu? Eu vou abrir concurso de cadastro reserva também. Tá? Eu vou abrir, Sim, claro. aproveitar o cadastro reserva, porque é um custo enorme, né? Não vou abrir concurso para contratar uma pessoa só. Tá? E é um cargo que eu não posso, não é cargo de confiança, é cargo de concurso, eu tenho que contratar. Tá? Então vai abrir em breve o concurso para contador da Câmara, um cargo de contador e um cargo de cadastro reserva. E mais 3 cargos de auxiliar de agente legislativo, se eu não me engano, que tem gente aposentando, gente saindo de lá também para completar, e também cadastro reserva. Mas é uma questão que eu precisei fazer por obrigação e inclusive por imposição do próprio Tribunal de Contas. As presidências, muitas delas, o vereador se elege e eles têm as mais diferentes profissões, né? E depois sendo presidentes também. E aí, às vezes, ele se enrola juridicamente, exatamente porque na vida pessoal dele ele não tem essa expertise aí de um advogado, tudo mais, que é o teu caso. Então, ele pode errar mais involuntariamente. No teu caso, não há perdão. Eu sei disso. Que nem falou o Roque Cittadini, se ele tivesse um inimigo, ele daria para o inimigo o cargo de presidente da Câmara. Ele animou muito. Foi muito animador. Muito animador. O Roque Cittadini foi muito animador. Isso porque ele não sabe que eu sou palmeirense, né? Se ele soubesse, então era pior. Pode ser até um abacaxi, mas você está gostando? Darcio, veja, não dizer que eu não estou gostando seria muito leviano da minha parte. É uma boa função, uma função que me deu, tá me dando muito prazer de comandar o legislativo. Eu tenho uma experiência no comando de algumas instituições, a PAI, com CRIAMA e a OAB, é muito diferente. E ali você tem que ser 2 Paulo Bernardi. Eu tenho que ser o Paulo Bernardi presidente e o Paulo Bernardi vereador, né? Eu não posso confundir, tem coisas que eu tenho que fazer como presidente que talvez eu não faria como vereador, mas eu sou obrigado a fazer. Então, mas tá legal, é muito legal. A equipe é muito boa, os diretores que foram indicados, foram nomeados, são muito competentes. Eu falei que a bancada da OAB, né, que são os 5 diretores, 4 são advogados, né? Então estamos seguros quer ali. Dizer que tá uma bancada... OAB do B. Aí tem uma B, eu falei pro Fabinho, o Alberto, cuidado que a gente derruba, viu? Aqui pelo amor de Deus, gente. Resuma as bancadas, senão não tem a bancada da bala. Bem melhor ter dar uma B do que uma bala, né? Não, mas o OAB do B é a bancada dos diretores, não é a bancada da Câmara. A Câmara de Advogados sou eu. Só aproveitando para encerrar de minha parte, essa experiência como presidente da Câmara é interessante visando o legislativo daqui a algum tempo? Ou uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra? Nada a ver com a outra, entendeu? Eu estou comandando... Por ser legislativo e executivo. Não, eu estou comandando a Câmara como um gestor mesmo, entendeu? Eu estou gerindo a Câmara com muita austeridade. Eu não suspendi uma reforma do plenário, que eu imaginei que não era bom. Fizemos uma brutal economia, iam trocar a grade da frente lá por um custo elevadíssimo. Pedir para reformar por menos de 10% do custo. Puxa, bacana. Então nós estamos segurando um pouco as despesas, até porque eu vou licitar agora, no segundo semestre, um anexo da Câmara, vou começar a construir o anexo da Câmara, porque a Câmara está muito apertada, o plenário é muito ruim, não só para vereador, como mais para a população que vai lá. Você tem que ficar olhando do lado, assim, você tem que ficar sempre do lado. A mesa fica na diagonal, num lado, você fica olhando do lado, não tem como, é desajeitado o plenário. E é pequeno, né? Hoje o plenário de 80 pessoas, 70 pessoas, é um negócio muito pequeno. A gente precisa ampliar a Câmara, trazer a população para a Câmara municipal, né? Então é isso que é o nosso objetivo. E é interessante que você falou que a Câmara lá atrás ela funcionava onde é o gabinete do prefeito. Exatamente, hoje, né? Exatamente. E quando foi construído o prédio, na administração do Jonas Garcia... Do Moio. Na Câmara. Começou no Moio, o Jonas fez a inauguração. Isso, perfeitamente. Né? O elefante branco. Isso é um absurdo. Isso. Ou seja, já houve uma ampliação e já está pequena de novo. Você imagina em 71, quando o Lartão inaugurou a prefeitura, o Palácio da Independência. Aquilo sim, o elefante branco. Hoje é um elefante branco cheio de puxadinho e não cabe. Não cabe. Fora todo mundo está fora de lá, os secretários estão fora de lá. Né? Eu queria encerrar, mas não vou fazer isso sem relembrar aqui o dia de ontem mesmo, em que 2 audiências públicas foram marcadas e uma conflitou com a outra em termos de horários, porque uma demorou muito, avançou sobre o horário da outra. E hoje aqui abri o programa dizendo que melhor que seja assim, melhor que haja mais zelo do que relaxo no cuidado com os assuntos. E acho que o vereador tem essa ferramenta da audiência pública como algo a seu favor e tem mais que usar. Ainda que a população não vá, mas é muito importante que, mesmo não tendo ouvido a opinião das pessoas, porque elas nem sempre comparecem, né? Isso é importante, de qualquer modo, para apurar ainda melhor as ideias e aqueles projetos que virão em decorrência disso. Então, acho que tem mais que usar mesmo. Mas
O exemplo de ontem não deixa claro que não seria melhor evitar 2 audiências dentro de uma... Valeu como experiência e mostrou zelo. Ótimo. Mas não seria o caso, então, de fazer um em cada dia, se isso se avolumar? Na verdade, Dércio, imaginou-se que isso seria mais tranquilo, seria meia hora daria tempo. E não viu-se que o modelo não funcionou. Não deu certo. Não funcionou. Eu não estive presente ontem porque na mesma hora eu estava aqui na cerimônia de colação de grau dos residentes da 3ª turma de residência médica do hospital. Eu não tive na audiência pública, mas nós vamos considerar a ideia de fazer uma por dia, com certeza. Talvez fosse o melhor, né? É mais tranquilo. Porque é a mesma coisa quando acontece essa história do pequeno expediente e do grande expediente que criaram para a Câmara. O pequeno expediente ficou em meia hora. Teve um pequeno expediente no ano passado que demorou 1h30. Você só começou bem 8 horas da noite. E você não pode se... até logo, passe bem, tchau, acabou. Fecha, entendeu? É melhor que seja num horário em que o cidadão possa ir, porque já teve muita audiência pública às 3 da tarde, está todo mundo trabalhando. Né? Agora, ainda que a população não vá, quem sabe a repetição dos assuntos ali das audiências, aos poucos cria o hábito das pessoas entenderem que ele pode apitar, ele pode opinar, e não apenas se apresentar depois de um problema instalado para dizer, eu queria que fosse assim, mas no dia que você pôde opinar, você não foi. O slogan da minha gestão é transparência, trabalho e participação. Essas 3 coisas que eu quero fazer. A participação é importante. Importante é a participação. O Tribunal de Contas cobra muito a participação, mas eu tenho que explicar para ele que eu não posso sair na rua laçando as pessoas para trazer na Câmara, entendeu? Então a gente tem que ter interesse pelas questões do legislativo. E depois, falar e criticar é mais fácil, né? Agora, nós somos de pessoas que opinem. Eu estou esse projeto aí que vocês estão me dando a oportunidade de falar com a população, eu estou super aberto a sugestões. Não é uma cápsula fechada que eu não vou abrir mão de nada. Porque não dá para chegar depois. Eita, agora aprovou, sancionou, aí o cara daqui 6 meses... mas aquele projeto assim, podia ser assim. Ele tinha a solução. Entendeu? Entendeu? Aí não tem jeito. Como você compra um imóvel, vende imóvel, mas se tivesse falado, eu comprava. Mas caramba, eu ofereci para todo mundo, entendeu? Ô Paulo, tem uma pergunta aqui, só para fechar. É quase um apelo da Márcia. O Paulo ou os vereadores não podem fazer nada por nós em relação à CPFL? Porque o que tem de problema da CPFL que chega até nós, amigo... CPFL, Águas de Matão... Eu vou ser muito direto com você. CPFL, não. Por que a CPFL não? Porque a CPFL é um organismo ligado ao Estado de São Paulo, ao governo do Estado de São Paulo. É uma concessão do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo tem uma agência reguladora, assim como temos agora em Matão com relação a Águas de Matão, e tem uma agência reguladora. Então, eu já reclamei com a CPFL, eu já requeri com a CPFL, eu fiz requerimentos reclamando da mudança do escritório central lá para o fundo de uma empresa, nada contra a empresa, pelo amor de Deus, mas não é local para ter um escritório de uma empresa que deve prestar um bom serviço para a população, não é local. Tinha um local aqui no centro da cidade, que era bom, na 28 de agosto. De repente sumiu, foi lá para Vila Pereira, local complicado, eu já fiz requerimento, as pessoas reclamam de queda de energia. Só que você não tem canal de contato, Dércio. É uma empresa multinacional. A Câmara não tem como chamá-los às falas lá, afinal, não tem. Legalmente não. Eles não podem ser acionados? Posso convidar. Porque pelo menos... Nós convidamos, eles não quiseram vir. Convidar também a gente convida. A Câmara só pode convocar secretário de município. Secretário de município eu posso convocar. Eles são obrigados a vir. Mas fora disso, não. Mas eles são prestadores de serviço de uma cidade inteira. Mas quem controla é o Estado. Entendeu, Dércio? O problema é que é uma concessão do Estado. É a mesma coisa você reclamar, por exemplo, contra a como é que chama agora? Não é Triângulo do Sol, é a Eco-Noroeste. Vou reclamar com a Eco-Noroeste. Eu não tenho poder, não tenho competência para isso. É uma concessionária do Estado. Quem faz a concessão é o Estado. Assim como um deputado não pode se imiscuir na concessão de Matão. Foge da alçada, não foge da alçada, entendeu? Então o que a gente pode fazer é se queixar, é mandar requerimento, a população... Aí volta a população. O que a população tem que fazer? Entupir os canais de reclamação da ANEEL de reclamação de queixa. Ligar no 0800 da agência reguladora, que é a ANEEL, e fazer queixa. Porque aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Eu fazer um ofício. Veja, Dércio, eu fazer um ofício. Sim, um ofício. Olha, pessoal da CPFL, tá faltando energia, tá caindo muita energia elétrica no bairro São Judas. O cara vai dizer: valeu, hein? Obrigado, Paulo Bernardi.
Ou pode ser água mole em pedra dura, tanto bate até que cansa. Então, é isso. Tem essa também. Tem um outro, ou até que acaba a água, né? Até acaba a água, exato. É o que acontece normalmente. Mas assim, com as concessões locais nós temos competência. Com a concessão estadual, o que nós podemos fazer é se queixar para a ANEEL, até falo para a Márcia, para outras pessoas, façam isso, sabe? De repente, quem sabe, né, Tadeu? A gente tá esperando ser a última que morre, né, Darcio? Vai que, né? Vai que pega uma pessoa lá que fala, opa, o Matão tá com problema, entendeu? A gente já tem aí uma demanda em termos de reclamações. Nossa. Agora, aguenta as pontas, porque só agora o preço da energia explode agora. Pelo preço que já está anunciado aí, as coisas vão explodir em termos de custos aí para o cidadão. Né? Se você puder fazer alguma economia de algum jeito, faça, porque a conta vai vir salgada. E é ali que eu estou imaginando, Tadeu, que o número de reclamações que são recebidas aqui deve aumentar. E quando você. Assim, que aí já é uma questão claro de valores. Ninguém quer pagar caro, nada. Mas quando você paga caro uma coisa e você é muito bem bom atendido serviço, por ela, é menor o seu índice de insatisfação. Agora, quando você paga caro e é mal atendido, aí não tem jeito, né, meu companheiro? Aí é pancada pra tudo lado. Né? Soco da direita, soco da esquerda. E para reclamar alguma coisa de uma conta que você não reconhece, ou algo que vale, aí de repente for orientado aqui juridicamente, é bom que você, advogado, está aqui com a gente, deixa cortar que depois a gente pode acionar. Foi ontem ao ar essa... Sim, eu estou me reportando a isso. Quer dizer, a conta do cidadão era R$100, passou para 1.200. Aí, o que faço agora? Deixa cortar. Não pague, deixa cortar, que depois você ganha o direito de reclamar judicialmente. Claro. Mas aí o cara está sem o serviço. Aí, qualquer empresa, por exemplo, vereador e presidente, ela vendeu um notebook para mim. Eu não paguei. Se ela quiser reaver isso aqui, ela vai ter que buscar esse direito na justiça. Agora, o serviço de água, de esgoto, enfim, de tudo... Esgoto não é o caso, porque não é ela que lança a fatura, mas digo, a água aqui e a energia, o sujeito, a própria empresa é a juíza da causa, né? Porque ela não pagou, corta. Eu nem sei mesmo resolvo, não preciso. Eu nem sei quem deu essa opinião, é de uma leviandade absurda, porque você pode. A energia é útil. De repente tem uma pessoa que usa um equipamento de oxigênio que precisa de energia. Como é que vai cortar? Deixa cortar. Vai cortar, o cara vai fazer o quê? Vai ficar no pedalzinho? Mas entendeu? ela é cortada assim, então, versa. É um absurdo. Eu acho que a pessoa tem que reclamar no PROCON. E o diferente é que a própria empresa do serviço resolve. Eu vou cortar você. Ela própria aplica a decisão que em outros setores de comércio, se você quiser, você tem que buscar na justiça o direito de reaver. Às vezes demora um tempão para... Exatamente. Não, eu tive um caso o ano passado no escritório, exatamente disso. Cortou a energia do cara porque houve um superfaturamento e o sujeito perdeu um monte de coisa. Estoque, é uma empresa, um comércio, perdeu um monte de coisa. E aí foi para a justiça, está na justiça. Mas a perda dele vai ser recuperada quando? Não, já era, né? Exatamente. E o problema é assim, a empresa é muito grande, muito gigante. Ela está muito pouco preocupada com a Márcia, muito preocupada com o Daércio, com o Paulo, entendeu? É uma gota no imenso oceano, entendeu? É o que eu acho só que a gente tem que reclamar sempre. E o PROCON é um canal de reclamação. O PROCON, tem PROCON aqui em Matão, lá no Poupa Tempo. Tem que ir no PROCON reclamar. Eventualmente ir no Ministério Público reclamar. Porque tem que ter o Ministério Público tem competência. O Ministério Público tem competência. E não somente em atuar mediante alguém acioná-lo. Sim. Há a questão do notório conhecimento. Quer dizer, se a população está se manifestando assim, certamente isso chega até o conhecimento da autoridade. Com certeza. Né? Com certeza. Já bastará para que ele tome se o seu papel. Se o promotor local não tiver competência funcional, ele aciona a Procuradoria-Geral do Estado. Entendeu? Ele tem instância superior a nível estadual, entendeu? Bom, a gente tem que se municiar daquilo que nós temos, né? E o que nós temos é o Ministério Público, PROCON, Câmara... ANEEL. Canal da ANEEL. Cutucar de algum jeito. Obrigado, é interessante, presidente. Tadeu, desculpa, é interessante pegar o canal de contato da ANEEL e vocês, se puderem divulgar, deve ter um 0800, deve ter alguma coisa, a população começar a usar. Tá? Ok. Além de votar lá no Big Brother, Isso. tem para outras coisas também dá para usar essas coisas. Obrigado, presidente. Tudo obrigado a você, o Tadeu. Estou sempre à disposição Paulo. de vocês. Estamos à disposição. Obrigado. Valeu, um abraço. Bom carnaval para todos, com juízo. O senhor também, juízo. Juízo. Bom, do tanto que a gente vai pular, né, Tadeu? Nossa! Muito. Rapaz! Eu espero pular
Da cama às 8h30, 9h. Da cama pro sofá. Você vai em Lençóis, é verdade. Você vai passar em Lençóis o carnaval, né? Lençóis. Vai passar em Lençóis. Eu também vou passar em Lençóis. Bom carnaval em Lençóis. Obrigado. Um abraço.